Minas Urgente, oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Tá certo ou errado? Vereadora entra em UTI para fiscalizar se paciente está sendo bem atendido. Ensino precário. 9 salas de aula foram fechadas em escola estadual de Uberlândia. As que restaram estão lotadas. Que frio é esse? A previsão acerta. As temperaturas caíram na região e de brinde veio uma chuva fina junto. Já estão cobrando. Reajuste da conta de energia já está valendo de ontem para hoje. Prato de Minas, e no cardápio de hoje tem cordeiro na brasa com tempero exclusivo e muito pagode. Hoje é quinta-feira, 29 de maio, Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você até 1h50 da tarde. Você já sabe, jornalismo dinâmico, com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Quer ver só? Bandzap tá liberado aí para você comentar os assuntos de hoje. Tá passando frio aí? Manda mensagem para nós que a gente esquenta esse programa junto com você. Aqui você tem voz ativa, tá bom? Lá na internet a gente está ao vivo no canal do YouTube da Band Triângulo. Você pode se inscrever, acompanha todo o conteúdo lá, fica à sua disposição de graça, isso é muito legal. Nas redes sociais, Instagram e Facebook é @BandTriângulo, com muita notícia para você. As minhas redes, @Bagnet. Acompanhe lá, segue, a gente segue de volta, tá bom? Quinta-feira chegou, olha só, e as quinta-feira aqui tá quente. Daqui a pouquinho, prato de Minas, gente, olha só, diretora, dá para tirar uma lasquinha aí pro pessoal de casa ficar com vontade? Prato de Minas de hoje, com muito gingado. Opa, que isso? Que camarada é esse de chapéu aí? Não sei não, hein? Gente, deixa eu falar para vocês. Prato de Minas de hoje, um cordeiro com tempero especial cheio de gingado. Cheio de gingado. Você já matou a charada? Não? Então daqui a pouquinho a gente vai saborear juntos aqui esse prato de Minas estiloso, no ritmo do samba e do pagode. Pensa, Pete, que trem mais gostoso do mundo. Daqui a pouquinho prato de Minas cheio de estilo aqui no nosso Minas Urgente. Olha só, uma nuvem de poeira e uma chuva chegando de ontem para hoje em Uberlândia, assim, pegou muita gente de surpresa. Hoje amanheceu com frio, termômetros lá embaixo. Vamos saber do Carlos Vilela como é que foi para levantar logo cedo nessa quinta-feira, Vilela. Boa tarde para você. Foi difícil, já começo te dizendo. Boa tarde, Bagnetti, para todos ligados no Minas. Nem tanta surpresa assim, a meteorologia já havia anunciado a chegada dessa massa de ar polar. Nós já havíamos anunciado também aqui no Minas que a temperatura ia cair, mas não dissemos que ela iria despencar. Como também despencou uma chuvinha no final da tarde e noite de ontem, e amanhã desta quinta-feira amanheceu com Uberlândia a lá, capital paulista. A terra da garoa se faz presente aqui no Triângulo Mineiro. Tá aquela névoa úmida, como foi anunciado pela meteorologia nesse momento, porque dá para molhar a careca sim, e a temperatura deu uma despencada. Esperou 12 graus, 11 graus em algumas regiões de Uberlândia. Agora, entre os bairros Caseca e Lídice, a temperatura de momento é 14 graus. E hoje não deve passar dos 27 graus. Para a gente aqui no Triângulo, dá para entangui, como diziam os nossos avós, né? Então, tirar aquele casaco do guarda-roupa, dar aquela sacudida na poeira e no mofo, porque a temperatura vai continuar assim nos próximos 3 dias. A máxima não deve passar dos 20 graus amanhã também. E essa massa de ar polar vai fazer efeito sim para muita gente. Nós conversamos com o climatologista William Borges, que vai falar o que é que está acontecendo. O clima endoidou ou já chegou o inverno batendo na porta com alguns dias de antecedência? Vamos ver? Essa frente fria que vai passar pela região, ela vai ser uma frente fria continental, né? Ela vai chegar até lá
no Acre, Rondônia, ali no sul da Amazônia, e também, consequentemente, vem uma massa de ar de origem polar. Isso vai fazer que haja um declínio nas temperaturas, haverá um pouco de possibilidade de pancadas isoladas de chuva de quarta para quinta, e as temperaturas mínimas vai ser as mais frias do ano por enquanto, que vai ser registrado nesse final de semana. Então a temperatura mínima que poderá ter um menor registro será no sábado. Obrigado ao especialista aí, então, pelas explicações. E aí, aonde você nos assiste, tá frio também? Você está vendo aqui algumas regiões de Uberlândia, essa névoa fria, né? Logo no comecinho da manhã, tampando a paisagem. Olha aí, prédios escondidos, prédios altos, né? Aí, então, escondidos atrás da névoa. Foi assim que amanheceu boa parte da região. Agora, 12h47. Esse reloginho aí tá meio maluco, viu, gente? Não repara não que a gente tá consertando ele. E aí, tá frio onde você tá? Ó, tô vendo aqui no termômetro do meu relógio, do meu celular, 17 graus em Uberlândia. Aqui dentro do estúdio tá quente, o programa tá quente. E aí onde você tá? Qual que é a temperatura nesse momento? Tá lá no Alto Paranaíba, a Prefeitura de Patrocínio decretou situação de emergência também em saúde pública por 180 dias, com possibilidade de prorrogação. Por quê? Devido ao aumento expressivo de casos de síndrome respiratória aguda grave no município. É a quarta cidade da região a anunciar a medida. Antes, Uberlândia, Patos de Minas e Araxá já haviam decretado emergência em saúde. Segundo a Prefeitura de Patrocínio, a partir de agora, os esforços estarão concentrados no reforço da vigilância epidemiológica, ampliação do atendimento à população e contenção aí da propagação da doença. Minas Gerais vive essa situação, em algumas cidades, situação um pouco mais crítica, a gente tem acompanhado e por isso é preciso se cuidar, tá certo? Se cuidar e também cuidar do próximo. Um assunto muito importante que a gente tem trazido para você aqui é justamente esse frio que está aumentando, as noites estão cada vez mais geladas, é isso mesmo, gente. A campanha do Agasalho 2025, ela está aí justamente para a gente poder ajudar as pessoas. As noites estão ficando mais simples. Pode subir o texto aí. E tem gente que não tem um agasalho para se proteger. Se a gente parar para pensar nisso, né, dói no coração da gente. Então vamos mostrar o tamanho da nossa solidariedade e ajudar quem tanto precisa. A campanha do Agasalho 2025 já está em andamento, muitos agasalhos já estão chegando e você também pode participar doando agasalhos, cobertores, qualquer peça de frio, tá? Peças em geral são sempre muito bem-vindas. Assim a gente vai aquecer o coração de quem mais precisa, viu? Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. E para facilitar a participação de muita gente, a campanha do Agasalho tem a Caravana do Bem, que percorre vários pontos da cidade em busca das doações, tá? No ano passado foram arrecadadas mais de 50 toneladas de agasalhos. Esse ano, tá, a gente conta com você para uma arrecadação ainda maior, para a gente ajudar mais pessoas. Então você pode separar aquelas peças que estão lá, né, esquecidinhas no guarda-roupa para fazer a sua doação, é só procurar um dos pontos de arrecadação, tá certo? Campanha do Agasalho 2025, menos frio, mais calor e mais amor. Muita gente participando aqui, falando a temperatura agora, o Edson do bairro Canaã mandou o termômetro lá, 15 graus, Bagnete, 15 graus aqui, então, traga informação também sobre a Secretaria de Assistência Social que tem feito
quando destinou o dinheiro do pagador de impostos à campanha do agasalho e só pediram para a sociedade fazer. Está aqui o Edson, então, né, cobrando, e esse é o nosso papel. Obrigado, viu, Edson, pela sua participação. A Cidinha, no bairro Laranjeiras, está lá acompanhando. Bagnete, que friozinho, hein? Avisa o Carlos Vilela para colocar uma touca. Tá certo, viu? Obrigado, viu, Cidinha, pela participação. A Regina está lá em Uberaba, 14 graus nesse momento. Obrigado pela participação, querida. Ó, começou a valente, está no frio, né? Aí o povo fica um pouco mais no chuveiro, quentinho, diminui ali assim, faz até um barulhão maior para a água vir mais quente. Pois é, mas toma cuidado, porque a conta de energia elétrica já está mais cara. Carlos Vilela está de volta aqui. Carlinhos, ó, tem recado para você da Cidinha para você pôr uma touca, você que está aí no sereno no tempo frio. A gente falou há poucos dias do aumento da conta de energia, aumentaram caladinho e o povo já está pagando. Pois é, Bagnete, agradeço a Cidinha pela dica aí, mas eu vou adiantando, Cidinha, só não pode ser uma touca elétrica, porque falou que é elétrico de hoje para frente, o bolso vai sentir o calor mais do que a gente, porque o reajuste é de 7,36 pontos percentuais, autorizado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse anúncio havia sido anunciado no dia 19 de maio, nós passamos para o telespectador aqui e fizemos um alerta, porque 9.400.000 unidades, residências dos 780 municípios de Minas vão pagar mais caro a partir de hoje pela energia elétrica. Justo agora, como o Bagnete falou, que você precisa de um chuveiro mais quentinho e outros aquecimentos que precisam em alguns locais para poder compensar essa friagem toda. O aumento vai ser sentido a partir já da conta de junho. Algum resquício que ficou do mês passado já vai vir na conta de junho, mais quente do que a conta anterior, e o impacto deve ser menor apenas para os consumidores cadastrados na chamada tarifa social. Para esses, o reajuste não deve passar dos 2,02%. Mas que quente nesta época do ano vai ficar é a conta de energia elétrica, Bagnete. Então, o uso consciente, racional, para que seja feito aí os consumos mais expressivos de casa, chuveiro, ferro elétrico, geladeira, que deve ser um pouquinho diminuído agora, isso vai sentir e o consumidor vai ter que botar a mão no bolso. Sim, senhor, não teve outro jeito, viu? É isso mesmo, Casué. Estão me alertando aqui, mas não usa o ar-condicionado agora no frio, você guarda o ventilador de lado, mas não é todo mundo que tem um ar-condicionado. Agora, chuveiro tem que, como diz lá em casa, tem que banhar todo dia. Não pode ficar sem banhar não, porque senão complica. Obrigado, viu, Carlos Vilela? Olha só, o Marcelo mandou aqui pra gente a temperatura lá no Pacaembu. Olha o tanto que tá gelado lá, 11 graus. Marcelão, obrigado aí, viu, pela participação. Tá gelado demais da conta, tá? Agora, nessa época do ano também, a gente está falando do inverno, período de estiagem, para de chover. Essa chuva que veio, essa garoinha que veio com o frio é, né, excepcional. Mas quando para de chover, é a época onde a gente enfrenta a baixa umidade do ar, não é verdade? E também as queimadas. Por isso, o alerta que a gente traz para você. Em Uberlândia, o período mais seco começa agora e vai até meados de outubro. São meses com poucas ou nenhuma gota de chuva. No ano passado, o 5º Batalhão de Corpo de Bombeiros atendeu a 190 ocorrências de incêndios só no mês de maio. Sim, o período de estiagem ele abrange, né, os meses de maio a outubro, aqui em Minas Gerais. E nós já temos, né, infelizmente, começamos a realizar o combate a alguns incêndios aqui no município de Uberlândia. Nessa época do ano, né, principalmente lotes vagos, onde proprietários ou então, né, os locatários utilizam do fogo para fazer a limpeza, que trazem todos esses transtornos, né, para os vizinhos, para a qualidade do ar, aumentando aí a chance, né, de internações por infecções pulmonares.
e diminuindo a qualidade de vida de toda a população. No ano de 2024, o Brasil viveu a pior seca dos últimos 74 anos, resultando no aumento de 80% da área queimada, se comparado a 2023. Foram mais de 30 milhões de hectares tomados pelo fogo. E além do risco de incêndios, a estiagem impacta diretamente o abastecimento de água em Uberlândia. Com menos chuvas, os mananciais sofrem redução no volume e o consumo da população tende a aumentar. Hoje, o DEMAI conta aí com o sistema Capim Branco, que ele veio para reforçar, né, o abastecimento da cidade de Uberlândia, né? O Capim Branco, ele integra, né, a todos os bairros de Uberlândia. Então, se houver, né, um decaimento dos mananciais, né, Bom Jardim e Sucupira, o Capim Branco ele vem para reforçar, onde a gente consegue tratar em até 2.000 litros por segundo e distribuir para a cidade de Uberlândia. O consumo médio do berlandense é de 255 litros por dia. No mês de setembro, que além de seco é mais quente, o consumo já chegou a 310 litros por morador, o que é bem além do recomendado. O recomendado é 110 litros por pessoa por dia. Hoje nós estamos na média de 255 litros por dia. O que a gente sempre orienta é ao escovar os dentes, deixar a torneira desligada, também ao lavar as louças, torneira desligada, reutilizar a água da máquina, ao invés de fazer toda a lavagem do quintal com mangueira, fazer uma varrição. Segundo o climatologista, é possível que ainda chova um pouco nos próximos dias, mas nada que vai ajudar na umidade do ar ou na escassez hídrica, só a baixar as temperaturas. Isso pode fazer com que haja eventos de precipitação por volta do dia 29, por volta do dia 30. Contudo, essas precipitações elas não são muito expressivas, podendo chover até no máximo 10 milímetros. E a gente precisa se adequar à época do ano, né? Faz calor, faz frio, chove, não chove, e aí tem as consequências. Lá em Uberaba, por exemplo, os bombeiros estão realizando uma ação justamente para conscientizar sobre os riscos das queimadas. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. O plano de estiagem, né, a campanha de plano de estiagem do Corpo de Bombeiros foi lançada hoje em Uberaba pela manhã. O evento aconteceu no Salão Nobre da ABCZ aqui em Uberaba e contou com a presença de várias autoridades da segurança pública, entidades classistas, representantes do município e também da Justiça, do Ministério Público. O subcomandante do Corpo de Bombeiros, Eudes Humberto, fez uma palestra explicando o motivo do lançamento dessa campanha, o plano de estiagem 2025 e trazendo também dados. Ele constou, inclusive, durante a palestra, Bagnete, que 99,1% dos incêndios em vegetação são provocados por ação humana. E o objetivo da campanha é conscientizar as pessoas a não cometer esse tipo de ação, principalmente nesse período que citou agora na reportagem da Ana Paula Lemos, de maio até meados de setembro e outubro, que é o período seco. Então, os bombeiros fizeram palestra, o promotor do meio ambiente, Carlos Valera, também fez uma palestra, o comandante do Corpo de Bombeiros aqui, Capitão Josias, também deu boas-vindas às pessoas que estavam neste local, o presidente do Sindicato Rural, entre outras autoridades, e a partir de agora foi lançado o plano. Então, várias palestras ainda serão realizadas nesse período em escolas e também em empresas, para que as pessoas tenham consciência e, claro, se tiver algum incêndio, alguma situação que for considerado crime, faça ligação via 193, que os bombeiros vão fazer o combate, mas também pode ligar para a Polícia Militar, porque incêndio em vegetação é crime. Esperamos que as pessoas tenham consciência e que esse ano diminua o número de incêndios, como foi no ano passado. Bagnete, volto com você. Juliana, é importante a gente falar dessa preocupação com as queimadas no período de estiagem, porque é um problema que acomete a nossa região, o estado de Minas Gerais e todo o Brasil. Agora, Uberaba tem uma particularidade quando a gente fala de estiagem, da falta de chuva, que é o abastecimento de água da cidade. Eu acredito que você pode falar isso com propriedade, né? Toda vez que para de chover, Uberaba fica na seca.
Exatamente. Além da questão do incêndio, também tem a questão do abastecimento. Como você bem disse, Uberaba enfrenta há mais de 30 anos esse problema de falta de água em certo período do ano e principalmente nesse período seco. Claro, a Prefeitura está buscando recursos para trazer a água do Rio Grande, mas como nós já citamos várias vezes, é um projeto a longo prazo, deve demorar. Então, além desse período seco, as pessoas devem ter consciência, porque no normal, às vezes, de vez em sempre, falta água. Imagina no período seco a queimada. Se não tiver consciência, vai ficar sem banhar todo dia, como você bem disse, Bagnete. Tá certo, Juliano. Daqui a pouco a gente conversa mais, só aproveitando aqui quem tá falando de água, a Regina lá de Uberaba tá falando que a Codal aumentou os valores dos resíduos sólidos e ainda veio uma diferença que disseram que foi um erro dos anos de 2024. Regina, Juliano Carlos vai apurar pra gente e a gente vai tratar desse assunto aqui no Minas Urgente, tá certo, né? As chuvas reduzem, a gente sabe, a capacidade de abastecimento de Uberaba, ela está defasada há muito tempo, a atual gestão, o prefeito Elisa Araújo acabou de assinar aí, então, né, um contrato, uma parceria milionária para resolver essa situação que não é do dia para a noite, tá bom? Uma vereadora entrou na UTI de um hospital público na cidade de Monte Carmelo para fiscalizar os serviços de um paciente, para ver se ele estava sendo bem atendido, se estava usando fraldas ou não. E o caso gerou uma grande polêmica na cidade de Monte Carmelo. A vereadora fez certo ou errado? Carlos Vilela tem todas as informações, ouviu todos os agentes envolvidos e traz para a gente agora. Vilela. Exatamente, Bagnete. Quem vai dizer também se fez certo ou fez errado, além do povo de Monte Carmelo, vão ser instâncias aí ligadas, inclusive, à justiça. Até porque esse fato gerou até ocorrência policial. E o boletim de ocorrência foi registrado depois em que essa vereadora, né, ela foi até o hospital Pronto-Socorro Municipal de Monte Carmelo, né, com o intuito de as atribuições de um vereador, né? Fiscalizar, né, os trabalhos, os serviços públicos oferecidos. Dentre esses serviços que ela foi verificar, o uso, por exemplo, como você disse, de fralda geriátrica. Só que ela teve acesso a várias dependências do hospital, inclusive o setor da unidade de terapia intensiva. Vasculhou, inclusive, alguns pacientes em leitos de UTI, pacientes que estariam, inclusive, entubados, para conferir se realmente eles estavam usando a fralda geriátrica. A direção do hospital, é claro, não gostou dessa atitude, do comportamento, considerou constrangedora, né? Chamou a polícia militar, mas como você disse, o jornalismo da Band se pauta na ética, ouvir as partes envolvidas e foi o que nós fizemos. Ouvimos aí a vereadora Simone Leal, que alegou, inclusive, ter tido a autorização para adentrar aí na unidade de saúde. Vamos ouvir um trecho da vereadora Simone. Expliquei para a enfermeira o motivo de eu estar ali, né, na condição de vereadora, fiscal do povo. Ela ligou para o diretor do pronto-socorro, que autorizou a minha entrada. Ela pediu para que eu colocasse a máscara e a touca e deixasse o celular ali. Prontamente ela foi atendida, eu coloquei a máscara, a touca e também deixei o celular ali, na antessala. Ela abriu a porta para mim e me acompanhou até a UTI. Chegando lá, eu de longe, ela me mostrou o que eu precisava ver, eu vi que realmente a denúncia não procedia e saí. Eu, na condição de vereadora, eu tenho prerrogativas para adentrar num prédio público. Tá aí, a explicação da vereadora Simone Leal dessa fiscalização no Hospital Municipal de Monte Carmelo. Mas, por outro lado, para se entrar numa unidade de saúde, há certos critérios, há certos regulamentos que devem ser cumpridos. Ontem, por exemplo, fizemos ao vivo do Hospital Municipal anexo aqui em Uberlândia, tivemos que nos paramentar para poder adentrar na unidade de saúde. É claro que isso vai gerar aí um certo atrito de poderes legislativo com executivo, mas nós também ouvimos o lado do hospital, né? A enfermeira e a chefe da UTI, sobre esse procedimento que foi adotado ontem e o que aconteceu de fato, isso do ponto de vista do hospital. Vamos ver? A vereadora Simone Leal chegou na recepção da UTI, pediu a recepcionista para me chamar, a recepcionista ficou até apavorada, me chamou, fui até a recepção, aí ela
falou comigo que queria adentrar a UTI. Aí eu perguntei para ela o que eu poderia ajudar. Ela falou para mim assim, eu quero entrar. Eu falei, não está no horário de visita. Eu não vim visitar, eu vim fiscalizar. Recebi uma denúncia. Pediu para mim entrar no leito, eu entrei. Ela pediu para mim mostrar que a paciente estava de fralda. Ela pediu que a minha enfermeira levantasse o lençol da paciente para ver se ela estaria de fraldas. Não sei aonde ela arrumou isso, né? Observando que a paciente estava de fralda, né? Ela saiu da UTI, mas deixou ali um constrangimento com a minha enfermeira, né? Porque tem horário, temos protocolo, temos fiscalização, mas sim da área da saúde. Tá aí, essa é a justificativa do Hospital Municipal. É claro, né, Bagnetti, que essa questão agora vai virar um embate entre legislativo e executivo, questão de competências das duas instituições, mas o caso é que a população também tem que ser informada do que é possível, do que não é possível, do que pode e que não pode ser feito. E é um caso agora também para a cidade de Monte Carmelo resolver, não é mesmo? É o assunto da cidade hoje, viu, Carlos Vilela? É o assunto em Monte Carmelo, é justamente isso. A vereadora fez certo ou fez errado? O papel dos vereadores é fiscalizar? Ok, mas até onde, quais são os limites, os acessos? E a gente está falando de uma UTI, uma unidade de terapia intensiva. Então já existe aí um procedimento no município de Monte Carmelo, a Secretaria de Saúde está à frente disso, foi feito um boletim de ocorrência, tá certo? Para ver o que diz a lei. É certo, é errado? É legal? É imoral? Né? Houve um constrangimento do paciente? Né? Eu confesso que eu não estou atento à quantidade de vereadores na cidade de Monte Carmelo. Mas imagine se todos resolverem entrar na UTI para fiscalizar o que está acontecendo. Aqui em Uberlândia são 27. Já pensou uma peregrinação de vereador dentro de uma UTI? Então a gente vai continuar acompanhando de perto essa situação em Monte Carmelo e traz para você o desfecho, certo ou errado. Vamos lá para Araxá, porque também falando de saúde, a secretaria lá confirmou que o município passou a marca de 1.600 casos de dengue em Araxá. O César Campos é que está ao vivo com a gente, tem os detalhes. Cadê o César? Traz ele aqui para nós, também está com frio. Boa tarde para você, César. Ei, Bagnetti, boa tarde para você, boa tarde a todos. Para ser mais exato, o município tem hoje registrados 1.632 casos de dengue registrados neste ano e uma morte em investigação, segundo a Secretaria de Saúde. Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde, Bagnetti, tem tentado ampliar as ações do município para tentar combater o mosquito e o aumento da transmissão. Quem detalha para a gente essas ações é o secretário de Saúde do município, Rubens Miranda. Estive com ele agora pela manhã. Vamos ouvir o que ele falou sobre as ações que estão sendo feitas pelo município. Vamos ouvir. Tanto a unidade básica e tanto a unidade também a UPA e as nossas secundárias estão todas mobilizadas. Nós estamos fazendo aí mapeamento dos drones para atacar o foco. Também estamos com a limpeza de cata-entulho, com outras ações também de mobilização dos agentes comunitários, reforçando essas ações. Então, assim, a preocupação ela está sendo redobrada no sentido de amenizar toda a situação. Bom, nós voltamos a falar ao vivo. A Prefeitura de Araxá também tem intensificado ações educativas, um outro foco. As atividades se concentram principalmente nas escolas da cidade, viu, Bagnetti? Com oficinas lúdicas, rodas de conversa, palestras e ações práticas que são adaptadas a diferentes faixas etárias. O objetivo agora é transformar crianças e adolescentes em multiplicadores de boas práticas, capazes aí de identificar e eliminar possíveis focos do mosquito em casa e também nas comunidades. Vale ressaltar que é um problema que está basicamente em casa, em especial nos vasos de plantas, nas caixas d'água que estão destampadas, enfim, é um problema que está bem perto da gente, que a gente pode, 2 minutinhos é a prática, 2 minutinhos todos os dias, dá uma olhada na sua casa se está tudo certo, é sempre o pedido da Secretaria de Saúde. Estão reforçando 1.600 casos em Araxá, um óbito em investigação. Eu volto com você, Bagnetti. Obrigado, César. O problema da dengue reflete, né? Tá dentro de casa, reflete
na nossa saúde e reflete no atendimento público de saúde. A gente está enfrentando 2 grandes problemas, a síndrome respiratória e a dengue. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, prato de Minas com muito gingado e sabor. Eu volto já. Patos de Minas, cidade acolhedora e de muitos valores. Referência na agricultura e produção de leite. A capital do milho representa orgulho e pioneirismo para nossa região. Cidade de pessoas que inspiram e produzem para um Brasil cada vez mais forte. Parabéns, Patos de Minas, pelos seus 133 anos de história e tradição. Uma homenagem Cicobi Credipatos. Somos hoje a cooperativa do futuro. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Chegou o dia B. O dia das ofertas mais especiais do Bernardão. Aqui o preço é bom. Açúcar Delta 5 quilos, R$14,99. Feijão carioca Fufu Legal 1 quilo, R$3,99. Manta camisa estampada, R$29,98. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, R$7,99 o quilo. Pernil paleta suína com pele e osso, R$14,99 o quilo. Cerveja Budweiser Lager 350 ml. Compre 12 e pague R$2,99 a unidade. Bernardão 50 anos, R$500 milhão em vale compras e 5 carros. Participe! Prato de Minas Gourmet. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Daqui a pouquinho eu quero ler para você aqui então os comentários sobre a polêmica lá em Monte Carmelo. Muita gente comentando conosco aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer a sua opinião aqui no nosso programa, tá certo? Mas quinta-feira é o dia mais saboroso da semana, é o dia do Prato de Minas. E no cardápio de hoje, gente, tem um cordeiro na brasa com um tempero exclusivo e muito pagode. Pois é, eu fui lá no Nego Velho Grill, do meu amigo Alexandre Pires, e você e eu vamos saborear juntos o Prato do Minas. Roda o prato! Prato de Minas Gourmet. Passeando por essa galeria de fotos, você já tem uma ideia de quem que é o artista principal do restaurante de hoje. E você vendo eu devidamente caracterizado, já dá para perceber que o Prato de Minas de hoje vai ser uma experiência gastronômica musical ou musical e gastronômica? Editor, por favor, eu só quero músicas de Alexandre Pires e só para contrariar, hein? Nós estamos no Nego Velho Grill, aqui no Center Shopping em Uberlândia, e eu te falo que é uma combinação que já deu certo. Churrasco gaúcho com samba e pagode com as suas raízes cariocas e, claro, a mineiridade de Alexandre Pires. O que será que vem no Prato de Minas de hoje, hein?
A nossa casa ela tem um pouco, né, uma mistura de música, né, o pagode, junto com a culinária mineira, né, e brasileira também, que é o churrasco. Também tem na nossa adega com 40 rótulos de vinhos, né, muito bem selecionados, inclusive com um toque especial do Alexandre Pires, né? E a qualidade das carnes nossas é o que mais a gente preza, né? A gente trabalha com cortes argentinos, cortes paraguaios, né? Tudo de primeira, picanha, grill, tudo coisa boa, né? A gente vai preparar um cordeiro marinado, a gente deixa ele de um dia para o outro. A gente vai estar mostrando essa essência, o nosso diferencial, que é esse molho de hortelã, que dá um sabor muito diferente ao nosso cordeiro da casa. Chefe Everton, nosso comandante aqui na cozinha. Isso. Bora preparar esse tempero, esse molho especial, Everton? Vamos. Então vamos começar. Pimenta de cheiro, o óleo, uma colher de orégano, uma colher de sal. Certo. O hortelã, quando tá com esse talozinho mais grosso, geralmente tem que desfolhar ele. Põe só as folhas mesmo, o talinho não. Não. Chefe. A salsinha geralmente não precisa tirar. Entendi. Só coloca ela aqui, já tá lavadinha. Uma cebola, preferência caprichada, grande. Um vinagre. Agora são 2 copos de água, para dar uma quebrada no vinagre. Entendi. E agora é só deixar bater. Então bora lá. Aproximadamente 5 minutos. 5 minutinhos? Molho pronto, chefe? Agora o molho tá pronto e a gente faz alguns furozinhos nele. Aqui agora o molho, que vem derramando nele. A cor dele é muito bonita, né? Nesse processo que ele vai descansando, vai virando. Deixa ele vira novamente, vai pegando sempre dos dois lados. Tempero completo, agora ele vai descansar? 24 horas marinando. Passado esse período? Brasa. Espeto e brasa. Espeto e brasa. Dá samba isso aí, hein? Sim. Passadas 24 horas, claro que o chefe Everton já tinha um marinando, né, chefe? Isso. Vamos tirar e levar pra churrasqueira? Vamos. Tá pronto e pra brasa. Vamos pra churrasqueira. O momento mais esperado do prato de Minas é a hora de servir. Que belo espeto, hein, Maurício? Coisa linda, hein? Esse é um dos mais pedidos da casa, né? Então você vai ter o prazer de saboreá-lo. Vamos fazer isso agora. Como diz o nosso amigo Alexandre Pires, eu não tenho culpa de como é. Vamos fazer um brinde aqui para esse grande encontro? Coca-Cola gelada. A magia acontece quando a gente abre uma Coca-Cola. Saúde ao Nego Velho, Alexandre Pires. Maurício, a gente segue saboreando aqui. Para quem quer vir experimentar, aonde está o Nego Velho Grill? O Nego Velho está no Center Shop, Uberlândia, no piso 2. Estamos abertos de segunda a segunda, das 11h30 às 15 horas. Estamos aguardando vocês. Quero te presentear o Nego Velho Grill, toda a equipe. Está aqui o prato de Minas, presente da Band Triângulo, da Coca-Cola. Eu agradeço mais uma vez a visita de vocês e as portas estão abertas para vocês, a hora que quiserem. Também os nossos clientes. Alexandre Pires, o próximo você está aqui com a gente, hein? Tá marcado. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Olha a cara do pagodeiro aqui, se gostou ou não gostou do prato de Minas. Pensa num cordeiro sensacional. E o tempero, mais do que ser exclusivo da casa, ele dá a maciez na carne, uma coisa fantástica e incrível. Enche a tela só mais um pouquinho. Aí, minha diretora, o pessoal tá vendo esse liquidificador gigante, a carne aí preparada, assada no ponto do chefe. Coisa maravilhosa. Nego Velho Grill no Center Shop, no segundo andar, aberto de segunda a segunda, almoço e janta. Recomendo para você experimentar. Pensa num trem bom. Agora resta saber se eu fiquei bem de pagodeiro, né? Porque aí eu entrei no clima mesmo. Viu, Alexandre Pires? A hora
né, se eu resolver me aposentar aqui da televisão, você podia arrumar uma vaguinha para mim aí, ou na banda, ou no restaurante, que a gente faz um samba junto, tá bom? Prato de Minas, toda quinta-feira, aqui no Minas Urgente, só aqui no Minas Urgente. Gente, pensa num trem bom. Bom demais da conta. Eu vou te falar, viu? Falando em trem bom, deixa eu te mostrar os melhores amaciantes concentrados da atualidade. Estou falando dos novos amaciantes TUF. TUF concentrado tem uma explosão de fixação e cheiro nas suas roupas, é bom demais da conta, tá? Start buscou o que tem de melhor na perfumaria mundial para trazer esse lançamento para você, para sua família. Os novos TUF concentrado tem versão de 1 litro, meio litro, 1,5 litro, que tem, além da alta performance na maciez, tá? Deixa suas roupas perfumadas por muito mais tempo. Deixa eu te mostrar. Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. Amaciantes TUF concentrado, se você ainda não está usando, faz o teste. Eu meti o dedão aqui, estava cheirando o cheiro do TUF, é bom mesmo, tá? E você não precisa pagar mais, tá? Para ter um alto resultado. TUF tem a qualidade Start, eu sempre falo aqui, na Start a gente confia, é da terra, é da casa. Olha só, uma criança de 4 anos foi deixada sozinha em casa, teria passado mal e aí a família teve que se explicar. Ela fez um contato com o pai que não vive com a mãe, Gustavo Galvão está ao vivo com a gente e tem as informações desse caso. Agora sim, fala Galvão. É isso, Bagnete, boa tarde para você, uma ótima quarta-feira, ou melhor, quinta-feira, todos que acompanham o Minas Urgente. Essa criança, então, de apenas 4 anos de idade, foi encontrada trancada dentro de um apartamento no bairro Shopping Park, onde reside com a mãe, a genitora, que tem 28 anos de idade. E tudo isso chegou até as autoridades por causa que essa criança de 4 anos fez uma videochamada para o pai, que não mora junto com ela, e relatou toda a situação. Então, de prontidão, a Polícia Militar foi acionada e juntos eles arrombaram a porta desse apartamento onde encontraram a criança de 4 anos com sintomas de mal-estar e ela foi encaminhada para o UAI do bairro Pampulha e depois disso, após orientações do Conselho Tutelar, até a segunda ordem, ela vai ficar sob os cuidados do pai. A gente tem que lembrar, Bagnete, que o crime de abandono de capaz ele está previsto no Código Penal e da cadeia sim, viu? Abandono de capaz da cadeia e é um fato lamentável. Em pleno ano da graça de 2025, a gente tem que noticiar esse tipo de ocorrência. Volto com você. Tá certo, Galvão. Obrigado pelas informações. O que nos preocupa, sem dúvida nenhuma, é o bem-estar da criança, né? Independentemente aí da relação familiar, que talvez não foi adiante, a criança sempre em primeiro lugar. Tá falando em família, em desestrutura familiar, você vai ver cenas de covardia. Um homem que teria tentado estrangular a companheira dele. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram tudo. Volta o César Campos, que tem as informações desse caso. César. Bagnete, são cenas revoltantes. A gente vai ver a partir de agora. A vítima foi surpreendida enquanto ela estava chegando no local de trabalho dela. As imagens são realmente impressionantes. Esse homem já chega com as mãos no pescoço dessa mulher. Ela é, então, jogada ao chão, tenta se defender de qualquer forma, afastar o homem ali com os pés, mas ele consegue ali segurar ela pela blusa e, na sequência, a vítima relata, e é possível também ver nas imagens daqui a pouquinho, que ele tenta bater a cabeça dela contra o chão. Isso ocorre até o momento em que alguns homens que estavam por ali, eles chegam até o local desse crime, um posto aqui na região norte da cidade. O autor parece até ameaçar um deles, mas um outro já pula em cima dele e consegue afastar ele da mulher. E aí essa mulher consegue sair dali correndo mesmo com muito medo, acredito, ali desse homem. Esse homem, como a gente vai vendo aí nas imagens, foi contido por esse grupo de pessoas. Segundo o relato dessas pessoas, ele teria inclusive tentado fugir, mas foi imobilizado até a chegada da polícia.
As imagens não mostram, mas na sequência, Bagnetti, ele foi algemado ali pelos policiais e encaminhado para a delegacia. A vítima de 48 anos teve escoriações na região do pescoço por asfixia mecânica. O autor não apresentava ferimentos. Mas é um caso de extrema covardia. Felizmente, haviam esses homens que estavam por perto, defenderam essa mulher nesse caso, mas a gente espera e vai acompanhar esse caso para ver o que vai acontecer com esse autor, esse homem que tentou aí asfixiar a companheira e logo na sequência tentou bater a cabeça dela aí no chão por ali, um ato de extrema covardia, né, Bagnetti? Eu volto com você. Covardia extrema, viu, César? Me dá essas imagens de novo, que a gente fica revoltante. Tá certo, né? Bater em mulher, o cara é fortão, a mulher é frágil. Aí foi pra cima. A hora que os camaradas chegaram já com os 2 pés no peito dele, aí mudou a figura. Aí mudou a conversa. Essa cena me lembra muito um caso que a gente teve no Alto Paranaíba, que um camarada fez a mesma coisa com a mulher no meio da rua e ela ainda estava com uma criança no colo. Só não me recordo a cidade onde aconteceu. Mas uma covardia tremenda. Você vai ver, o cara de azul já chega e já lhe dá um safanão, joga longe. Esse canalha, tá, que tem que ser esquecido dentro de uma cadeia. Porque essa mulher nunca mais vai esquecer o que ela passou na mão desse covarde. Agora ele tinha que jogar na cadeia, pegar a chave e jogar fora. Esquece lá, apodrecendo lá. Vai peitar a galera que tá no chilindró para ver se você é corajosão, machão do jeito que é. Safado. Isso é safado. Covarde. Mostra o cara de alma. Mas tinha que chegar com os 2 pés, dando uma voadora e jogado longe. Para largar a mão de ser vagabundo, um camarada desse. Fortão, aí ó, pô, a gente perde a postura vendo uma situação como essa. Olha só, uma audiência de instrução sobre a morte de uma mulher trans em 2018 está ainda se desenrolando na justiça, um caso que teve muita repercussão na época. Gustavo Galvão atualiza a gente do que aconteceu, Galvão. Essa mulher trans quase morreu em março de 2018 e é a 4ª vítima da tentativa de latrocínio que essa mulher sofreu. Ontem, na audiência de instrução e julgamento, confessou a participação no crime. As outras 3 envolvidas já foram presas. Inclusive, dentre essas 3 envolvidas está a ex-vereadora Pamela Volpi, que recebeu uma pena de 10 anos e 10 meses, e as outras 2 envolvidas, 9 anos e 4 meses. Essa mulher trans, ela foi agredida por barra de ferro, chutes, socos e pontapés. Ela quase morreu, mas foi atendida, foi encaminhada a uma unidade de atendimento integrado e felizmente sobreviveu. Além disso tudo, ela teve o celular roubado, mas felizmente com um final feliz. Ela também participou desse julgamento, contou como tudo aconteceu e, por fim, essa 4ª vítima na tentativa de latrocínio que aconteceu em março de 2018 confessou tudo, Bagnetti. Obrigado, Galvão. É um caso que vem se desenrolando há muito tempo. A gente tem acompanhado, tem visto isso e prova, né? O tanto que a justiça, em determinados casos, é lenta. Né? Até hoje não se teve uma solução por completo nesses casos aí atribuídos à ex-vereadora aqui de Uberlândia. Um acidente envolvendo 3 caminhões deixou a BR-353, próximo a Campos Altos, totalmente interditada nesta manhã. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 5 da manhã, quando a peça que conecta o semi-reboque de um caminhão se desprendeu durante a descida da rodovia. Pouco depois, o conjunto tombou sobre a pista, ocupando as 2 faixas. Um caminhão que vinha no mesmo sentido e o outro que vinha no sentido contrário tentaram desviar, mas acabaram batendo no veículo. 2 motoristas de 54 e 33 anos tiveram alguns ferimentos, foram encaminhados ao pronto-socorro de São Gotardo. Olha só que lambança é essa. O caminhão tombou, interditou a pista, os motoristas quiseram dar aquele jeitinho, fazer aquele gato, só pioraram a situação. Um incêndio em um lote no Distrito Industrial mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. E por quê? Porque um carro de um trabalhador... Já mudamos o assunto. Isso. O carro do trabalhador que estava no local pegou fogo. Por pouco não pegou fogo. Testemunhas relatam que o incêndio foi criminoso. Nós perguntamos sobre essa denúncia
aí ao Corpo de Bombeiros, aos militares, estamos aguardando um retorno. Claro, precisa ser investigado, entender quem colocou fogo aí nesse terreno. Você está vendo, por muito pouco o carro não pega fogo. A gente estava falando aqui agora mesmo das queimadas, período de estiagem, a preocupação que tem que ter, e aí então um terreno desse tamanho pegando fogo e quase queimando os carros. Agora, se um carro pegou fogo de verdade, só que em patrocínio, de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pane no motor surpreendeu o motorista, se assustou quando viu a fumaça que estava saindo na parte da frente do carro. Ele estava passando pelo Jardim Sul, as chamas se propagaram rapidamente, tá? E queimou muita coisa, danificou capô, pneu, banco, painel. Por sorte, ninguém se feriu, mas é mais um carro que pega fogo, provavelmente por falta de manutenção. Um outro carro pegou fogo, só que em Uberaba, depois que o motorista bateu contra um poste. O Juliano Carlos tem essas informações. Pois é, Bagnete, esse acidente aconteceu junto com o incêndio no final da noite de ontem. O Corpo de Bombeiros foi chamado por moradores da área central da cidade, ali na rua Major Eustáquio, pertinho da Praça dos Correios. Uma testemunha relatou que seguia pela Avenida Santos Dumont, dirigindo o carro dela, e um rapaz que estava nesse veículo Peugeot modelo 208 de cor preta passou essa vítima em alta velocidade, inclusive acelerando o veículo e fazendo manobras perigosas. Essa testemunha virou à direita na rua Coronel Manuel Borges. O condutor desse carro continuou seguindo e acelerou. Então essa vítima ficou assustada, acelerou o carro também e ali os dois seguiram em alta velocidade. Só que no cruzamento com a rua Major Eustáquio, o semáforo fechou. Então a testemunha foi prudente, parou o veículo para aguardar e esse outro condutor, que a princípio estava tentando tirar racha ou alguma outra situação, ele passou, fez a curva, mas perdeu o controle, subiu na calçada e bateu o carro no poste. Na sequência, ele teve um corte na boca, inclusive arrancou o próprio dente devido ao ferimento, viu que o carro estava pegando fogo, pediu para a testemunha o levá-lo no bairro Cássio Rezende. A testemunha falou que iria chamar socorro e a polícia militar. Adivinha, Bagnete? Ele deu no pé, mesmo ferido, abandonou o veículo no local. Então os corpos de bombeiros fizeram o trabalho de combate às chamas, o rescaldo, constataram que o carro ficou completamente destruído. A polícia militar esteve no local e, como não tinha ninguém para ficar responsável por esse carro, para evitar qualquer tipo de crime ou outro acidente, o veículo foi apreendido e removido ao pátio do Detran. Bagnete. Que história, hein, Juliano? Não bastasse o carro que bateu no poste, pegou fogo, tem toda essa situação envolvida aí. Senhor do céu, olha só, bateu e explodiu. Gente, em junho, o Triângulo da Sorte vem com tudo. É isso mesmo, domingo tá chegando aí, tem para você carro novo e moto só no quarto prêmio, tá? É isso mesmo, um HB20 mais uma Moto Bros 160. E é você de carro e moto novinhos na sua garagem. Já pensou? E tem mais. Primeiro prêmio, R$10.000. Segundo, mais R$10.000. E no terceiro prêmio, mais R$15.000. No quarto prêmio, um HB20 uma Moto Bros 160. Tá aí nos giros da sorte. Para quem não sabe, eu te conto, são 20 prêmios de R$1.500 cada um. Você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix e também pode comprar a extrinha por apenas R$1,99. Aí você concorre a outra Moto Bros 160 e um iPhone 16 Pro Max 256 GB. Já pensou? Olha só. Em junho, o Triângulo da Sorte vem com tudo! Domingo tem carro mais moto só no quarto prêmio! Isso mesmo, um HB20 mais uma Moto Bros 160! É você de carro e moto nova na garagem! Ajude e concorra! No primeiro e segundo prêmio, R$10.000 em cada! No terceiro, 15 mil! No quarto prêmio, um HB20 mais uma Moto Bros 160! Isso mesmo, carro e moto nova na garagem! Mais 20 giros de R$1.500 cada! Agora você pode pagar pelo Pix! Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Garanta seu Triângulo da Sorte, eu vou garantir um intervalo rapidinho e já volto com muita informação para você. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente, diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669.
Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Casa dos Pisos. Piso extra 43 por 43. Argamassa grátis 22,90. Revestimento branco 19,90. Tele 366 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia 3227 1747. Ofertas aqui tem Agropecuária, ração prêmio 15 quilos, R$ 65,00. Ração prêmio 25 quilos, R$ 99,00. Milho grão 40 quilos, R$ 59,00. Pagamento dinheiro Pix. Aqui tem Agropecuária, Aldo Borges Leão 2100. Patos de Minas, cidade próspera e acolhedora. Referência na agricultura, a capital do milho é orgulho para toda a região. Cidade de pessoas que produzem e geram riquezas para o desenvolvimento do Brasil. Parabéns, Patos de Minas, pelos seus 133 anos. Uma homenagem Unipan, educação que transforma. HZ Hotel, muito mais que um hotel. Em Patos, quem acelera com confiança vai de Altos. De Minas a gente economiza. Aqui tem qualidade, preço baixo todo dia. Arroz pacote 5 quilos, 17,80. Farofa pronta mandioca 800 gramas, 6,78. Açúcar cristal 5 quilos, 14,98. Azeite extra virgem galo 500 ml, 34,98. Cupim ou fraldinha bovina peça quilo, 33,90. Heineken 350 ml, 4,48. Trem bom mesmo é economizar comprando no Marte Minas. Beba com moderação. Ruínas históricas, antigas estações ferroviárias, túneis centenários, tudo isso bem pertinho de BH. Vem aí, pra quem curte a natureza e as histórias de Minas, a série especial Rota Preciosa. Um passeio pelo desenvolvimento do estado pela Rota do Ferro, cenário de muitas belezas naturais e aventuras. Dias 29 e 30 de maio, no jornal Band Cidade, segunda edição. Não perca, série especial Rota Preciosa. Oferecimento Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Minas de volta e olha só, hoje tem multirão de cirurgias de catarata em Monte Carmelo. Vamos saber quantos pacientes atendidos com ele, Gustavo Galvão. Fala, Galvão! 130 pacientes atendidos hoje no 8º multirão de cirurgias de catarata lá no município de Monte Carmelo. E com esses 130 atendimentos de hoje, Bagnete, a somatória chega a 1.300, viu? Um evento que tem transformado e muito a vida das pessoas, sobretudo aquelas que não têm condições de custear com essa cirurgia, uma vez que é muito cara. Olha, antes da implementação desse mutirão, os pacientes eles necessitavam de todo um procedimento oftalmológico e geralmente eles eram encaminhados para as cidades vizinhas. Mas agora, com esse mutirão, tudo se resolveu e o itinerário ele está mais simples e descomplicado. A catarata, Bagnete, é uma condição que afeta a visão, tornando-a turva e dificultando as atividades cotidianas. A cirurgia é bem simples e o processo é imediato. Então, um evento que tem transformado e muito a vida das pessoas lá no município de Monte Carmelo. Ricardo. Obrigado, Galvão. A gente vê a felicidade do pessoal, né? Aquela espera, aquelas filas intermináveis por atendimento têm sido reduzidas aí. Isso é importante, a gente precisa mostrar e a gente percebe essa mobilização, não só em Monte Carmelo, mas várias cidades aí. Esse início de governo, né? A gente está aí caminhando para o mês 6 meses dos atuais prefeitos à frente das suas prefeituras e a saúde é uma prioridade, não tenha dúvidas disso. Ó, tem mais polêmica por aqui. 9 salas de aula de uma escola de Uberlândia, uma escola municipal, foram fechadas. Tá aí, segundo professores e alunos, as outras salas que restaram estão superlotadas. Vamos entender o porquê disso com a Ana Paula Lemos, que também está muito bem agasalhada. Boa tarde para você, Ana.
Excelente tarde para você também, Bagnete, para todos que acompanham o nosso Minas Urgente nessa quinta-feira fria. Olha, isso aconteceu na Escola Estadual Professor Ederlino Lanes Bernardes, aqui na cidade de Uberlândia. Nós repercutimos esse caso aqui na tela da Band Triângulo, né? Na semana passada, na quarta-feira, houve uma manifestação em frente ao colégio, porque, segundo a comunidade escolar, 9 turmas seriam fechadas nessa escola. E aí os alunos, professores e também funcionários ficaram preocupados porque iria superlotar outras salas de aula, né? Por isso, então, essa manifestação que aconteceu lá em frente ao colégio. Ontem aconteceu uma reunião com o sindicato, né, com o Sindiúti, junto à Superintendência Regional de Ensino. E nossa equipe entrou em contato, né, com a Superintendência e também com a Secretaria de Estado de Educação, que, por meio de nota, disse que não houve o fechamento de turmas, né, negou e esclareceu que após um levantamento realizado na unidade escolar, foi detectado a possibilidade da fusão das turmas para reorganizar a quantidade de estudantes nas salas de aula e que essa ação está em consonância com as determinações da resolução. A Secretaria disse ainda que a medida não resultará em salas lotadas e os estudantes não terão prejuízos na qualidade de ensino. Isso foi o que a Secretaria de Estado disse, né? Mas nós recebemos, inclusive, relatos de um estudante, o Gabriel, que teve a turma dele fechada, e nós recebemos também um vídeo da presidente do sindicato que teve essa reunião com a Superintendência Regional de Ensino na tarde de ontem. Vamos acompanhar o que eles disseram à nossa produção. Uma conversa com a nossa superintendente. Ela colocou que hoje tem uma medição no estado que tem que ter um aluno por 1,2 metro. Então, se ultrapassar, tem que se abrir outras turmas. E se tiver também com menos alunos, tem que se fazer uma readequação, ou seja, uma fusão de turmas. Foi o que aconteceu na escola Ederlindo e também em algumas outras escolas. Fui prejudicado com essa fechação de sala, que minha sala foi uma das que foram fechadas, né? E eu quero expressar a minha indignação em relação à superlotação dentro de sala, né? Que a gente já não tem muitos recursos, né? Em questão tipo, de ventilação, ventiladores e ar-condicionados estragados, né? E também o ensino já não estava funcionando com 20 alunos dentro de sala. E agora com esse aumento de alunos que teve hoje, onde pode chegar a 37 a 40 alunos dentro de sala, isso vai prejudicar bastante o nosso ensino. Estando de aluno empilhado dentro de uma sala ainda, hein? Agora com esse frio, esse negócio, um respirando em cima do outro para ficar doente, não custa nada. Eu tenho amigos, amigas, professores da rede estadual de ensino que já me contaram o seguinte: tem escola que está sendo ameaçada de fechar a escola inteira. Vamos acompanhar. Intervalo rápido aqui no Minas Urgente, eu volto já. Minas Urgente, oferecimento limpador perfumado Azulim, casa limpa perfumada, qualidade Start. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Massas Sêmola Cristal 500 gramas, R$ 2,79. Tá barato demais. Leite em pó Ninho Integral 380 gramas por apenas R$ 16,99. Bisteca suína Sadia quilo, R$ 17,99. Cupim bovino Pul Minerva quilo, R$ 31,90. Antártica Lata só R$ 2,99. Lava roupas Tixam IP, leve 1,6 kg, pague 1,520 kg, R$ 15,90. Economia é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Romance, drama, aventura. No circuito literário Elicer, a literatura ganha vida. Porque literatura não é apenas o que lemos, é o que sentimos. Circuito literário Elicer. Cultura, conhecimento, transformação. No Uberlândia Shopping de 31 de maio a 7 de junho.
Apoio Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Colégio Atenas. Exigente como a vida. Matrículas abertas. Band Triângulo e Band FM. Em junho, o Triângulo da Sorte vem com tudo! Domingo tem carro mais moto só no quarto prêmio. Isso mesmo, HB20 mais uma Moto Bros 160. É você de carro e moto nova na garagem. Ajude e concorra. No primeiro e segundo prêmio, R$10.000 em cada. No terceiro, 15 mil. No quarto prêmio, HB20 mais uma Moto Bros 160. Isso mesmo, carro e moto nova na garagem. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma Rainha do Pedaço sabe dar. Oferecimento Lunar, feito com carinho. Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Minas de volta para falar de geração de emprego. Divulgado a atualização do CAGED, que compara o número de contratações e demissões na região. A Ana Paula está de volta e conta para a gente esse saldo, Ana. Em geral, um saldo positivo, viu, Bagnetti? Ontem, no fim da tarde de ontem, foi divulgado esse levantamento correspondente aos postos de trabalho de abril. E as cidades de Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patos de Minas e Ituiutaba tiveram um saldo positivo, ou seja, mais contrataram do que demitiram. Para se ter uma ideia, aqui na cidade de Uberlândia foram 509 contratações a mais do que demissões. Mas teve um setor que teve um saldo negativo, que foi a indústria. 62 demissões a mais do que contratações. E o setor de serviços foi o que mais gerou emprego no mês de abril aqui na cidade de Uberlândia. Já Uberaba manteve 209 postos de trabalho. No entanto, a agropecuária e a indústria demitiram mais do que contrataram. Já Araxá, 142 contratações a mais do que demissões. E por lá, a indústria também apresentou um saldo negativo. Já na terra do milho, Patos de Minas fechou abril com 199 pessoas contratadas a mais do que demitidas. Mas apesar disso, os setores de indústria e construção civil demitiram mais do que contrataram lá no município do Alto Paranaíba. Agora, indo para o Pontal do Triângulo, Ituiutaba também apresentou saldo positivo, 217 empregos mantidos. A agropecuária foi o único setor que representou saldo negativo, com 5 demissões a mais do que contratações na cidade de Ituiutaba. Bagnetti. Obrigado, Ana, pelas informações. Eu sempre reforço aqui que essa estatística levando em consideração carteira de trabalho assinada, né? A gente tem que considerar os trabalhadores autônomos, os informais, os microempreendedores também, que também fazem parte dessa economia do Brasil, mas não estão contemplados nessa pesquisa. Isso é de fato quem teve a carteira assinada ou carteira baixada. Muita gente comentando conosco sobre a polêmica lá em Monte Carmelo, vereadora que entrou na UTI para fiscalizar se o paciente estava sendo atendido ou não. Está aqui o Nelson Bagnetti. Eu vi a reportagem sobre a vereadora. A lei garante o serviço, garante o direito de fiscalização dos vereadores, tá certo? É importante isso, aqui o Nelson comentando, o Edson do bairro Canaã também. A fiscalização é justamente um ato de surpresa. Já pensou se fossem todos avisados da fiscalização, ou blitz? Né? Então tem que chegar de surpresa mesmo, não há limites para fiscalização. O Edson até falou, Bagnetti, pensa se fosse um paciente seu que estivesse internado. Obrigado, Edson, pelo comentário. A Angélica de Uberlândia, Bagnetti, seu look de pagodeiro ficou muito legal, gostei demais, obrigado. Está aqui a Regina também fazendo o comentário dela, a vereadora fez certinho. Já vi casos de paciente ficar em leito muito tempo sem serem higienizados. Obrigado, Regina, pelo seu comentário e a participação de todos vocês. Minas Urgente vai ficando por aqui. Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher. Nós nos encontramos amanhã. Forte abraço. Tchau. Neste sábado, diga o que você vê. A melhor programação para curtir com a família. Às 7h20, tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Confira no Jornal da Band. 8h30. Um programa que é repleto de realização de sonhos e agora vai cuidar de todos.
Renato Ambrósio roda o país para transformar a vida dos brasileiros. Sabadão de Todos, 10 da noite. Então vamos fazer isso, Virgínia. Vamos todos votar. Uma conspiração prestes a explodir. Esses batedores de carteira não são carniceiros. Eles são super predadores. Eles se chamam The Four Guns. Você sabe o que significa ser um patriota? The Blacklist. Na sequência, muita ação no cage com as feras do MMA Nacional. SFT. Informação, diversão e emoção. É na Band.